Olá! Que bom que você separou este momento para estudo e comunhão. Em meio a tantas religiões, tantas igrejas e todas usando a Bíblia para defender sua posição e existência, fica a difícil pergunta: existe uma igreja verdadeira? A Bíblia não apenas confirma sua existência, mas também dá as características dessa igreja. Abra sua Bíblia em Cantares, capítulo 6, e vamos ler os versículos 8 a 10. 60 são as rainhas e 80 as concubinas, e as virgens sem número. Porém, uma é a minha pomba, a minha imaculada, a única de sua mãe e a mais querida daquela que a deu à luz. Viram-na as filhas e chamaram-na bem-aventuradas. As rainhas e as concubinas louvaram-na. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como um exército com bandeiras? Perceba que o texto menciona uma quantidade grande, incontável de mulheres, mas dentre tantas, apenas uma é a preferida. O último versículo pergunta no singular: quem é esta que aparece como a alva do dia? Talvez você pense, mas o texto não está falando de igreja, mas de mulher. É verdade, você tem razão, mas quero te esclarecer algo muito importante. Na Bíblia, encontramos muito linguagem figurada. Uma palavra que significa outra coisa. Vou te explicar alguns exemplos. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 17 e o versículo 1. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Agora vamos ler o versículo 15 do mesmo capítulo. E disse-me: as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos e multidões e nações e línguas. Perceba que as águas do versículo 1 não quer dizer água mesmo, mas significa povos, nações, multidões. Ou seja, a prostituta está assentada em cima de nações, de povos, de multidões. Agora vem outra pergunta. Pode uma pessoa, uma mulher, uma prostituta, se sentar em cima de nações, de povos, de multidões? Que coisa estranha! Parece algo impossível. É verdade, você tem razão. A questão é que a prostituta, a mulher deste texto, não é uma mulher literal. É simbólica. A palavra mulher quer dizer outra coisa. O que significa mulher na linguagem figurada da Bíblia? Abra sua Bíblia na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 11, e vamos ler o versículo 2. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Agora leia Isaías 54, versículo 5. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra. Os dois textos que acabamos de ler apresentam a igreja como a noiva ou a esposa de Cristo ou de Deus. Podemos concluir que a mulher prostituta apresentada em Apocalipse 17
é uma igreja que está em cima de nações, povos, multidões. Agora eu te pergunto, isso é possível? Uma igreja que tem influência sobre as nações, o que ela fala é levado em consideração pelos povos, por multidões. Quem ouve, assiste ou lê as notícias sabe com propriedade que isto é fato. Existe líder religioso que o que ele fala tem muito peso sobre as nações. Mas nosso foco hoje não é falar de uma mulher prostituta, uma igreja de vida religiosa manchada, mas vamos falar de uma mulher pura, virgem, que representa a igreja verdadeira, a igreja de Deus. Foi sobre isto que Salomão escreveu em Cantares. Existem muitas mulheres, muitas igrejas, mas apenas uma é a verdadeira. Esta verdade é confirmada pelo próprio Jesus, como podemos ler em João capítulo 10 e o versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. A pergunta agora é: como identificá-la? Como podemos descrever tal igreja? Em sua opinião, que qualidades esta igreja possui? A Igreja de Cristo é populosa, com grandes catedrais e muito dinheiro? Que critério você usa para identificar a verdadeira igreja? É exatamente o que faremos agora. Vamos ler versículos bíblicos que mostram características da igreja verdadeira. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 29 e o versículo 18, e leia comigo. Não havendo profecia, o povo perece. Porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Agora leia 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Conforme os textos acima, a Igreja de Deus estuda e dá a devida atenção às profecias. Tem igreja ou pessoas que, se você falar em estudar profecias, por exemplo, Daniel e Apocalipse, não aceitam. Dizem que é um livro fechado, cheio de enigmas. Mas a igreja verdadeira estuda as profecias. Vejamos uma segunda característica. Abra sua Bíblia no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 12, e o versículo 32. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Agora leia em Mateus capítulo 7 e o versículo 14. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Leia também Sofonias capítulo 3 e o versículo 12. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. Os textos que acabamos de ler deixam claro duas características. Primeira, é um povo pequeno, são poucos. Segunda, é humilde e pobre, desprovido de fortunas, de bens materiais. A seguir veremos uma terceira característica. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 3 e o versículo 21. O qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo,
dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Agora leia 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Ao ler estes textos, fica claro que, antes da segunda vinda de Jesus a esta terra, todas as coisas serão restauradas. Quantas verdades foram abandonadas ao longo dos séculos? A pergunta é: quem fará tal restauração? Sem sombra de dúvida, é a igreja do Deus vivo, pois é denominada como coluna e esteio da verdade. Essa é uma das características da igreja verdadeira. A igreja que restaura o que Deus estabeleceu no princípio. Leia agora no livro do profeta Isaías, capítulo 58 e o versículo 12. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Percebe como o povo de Deus, sua igreja, é chamada nestes últimos dias? Reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Fica aí claro uma terceira característica: a igreja que restaura, reforma, levando de volta ao plano original de Deus ao homem. Vejamos outra característica. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 12 e o versículo 17. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Agora leia Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Agora leia Isaías capítulo 8 e o versículo 20. Respondam à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Enquanto muitas igrejas, multidões pregam que a lei de Deus, os mandamentos foram abolidos, nos textos que acabamos de ler, percebemos que o povo de Deus dos últimos dias tem essa característica: guarda os mandamentos de Deus. Veja uma quinta característica. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 56, versículos 6 e 7. E aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem, e para amarem o nome do Senhor, e para serem seus servos, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Muitos dizem que o sábado foi dado somente para os judeus, mas o texto que acabamos de ler fala dos estrangeiros que se tornam servos de Deus. Estes guardam o sábado. Portanto, esta também é uma das características da igreja verdadeira. Veremos agora outra característica. Abra sua Bíblia
no segundo livro dos Reis, capítulo 1, e o versículo 7, os versículos 7 e 8. E ele lhes disse: qual era a aparência do homem que veio ao vosso encontro e vos falou estas palavras? E eles lhe disseram: era um homem peludo e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias, o tisbita. Leia agora 1 Timóteo capítulo 2 e o versículo 9. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Ao ler estes textos, percebemos que Elias tinha um vestuário diferente que o identificava. E o povo de Deus hoje também se veste diferente do mundo, com modéstia, com pudor e com simplicidade. Apesar de bom gosto, mas desprovido de exibicionismo, sem extravagância. Este é outro ponto que evidencia a igreja verdadeira. Tem muitas outras características da verdadeira igreja, da igreja de Deus, apresentadas em sua palavra. Vou apresentar apenas mais uma, que não posso deixar de falar. Abra sua Bíblia em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, e leia comigo. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Perceba que antes que Jesus volte, vem um Elias, convertendo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Elias aqui representa o povo de Deus que faz esta obra antes da volta de Jesus. Obra de restauração da família. Infelizmente, muitos defendem o divórcio e o novo casamento, promovendo assim o esfacelamento da família. Meu amigo, minha amiga, você participa, faz parte de uma igreja que tem essas características? Se sua resposta é positiva, meus parabéns. E oro para que continues. Mas, se sua resposta for negativa, peça sabedoria a Deus para ajudá-lo a identificar e encontrar a igreja verdadeira. E ao encontrá-la, não hesite, se una a ela, fazendo parte da mesma. Eu te convido neste momento a falarmos com Deus através da oração, pedindo para que Ele nos ajude a identificar e encontrar a sua igreja. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, eu te agradeço de todo o meu coração porque o Senhor mantém uma igreja pura neste mundo. E agora, Senhor, eu te peço que ajude a cada uma das pessoas que estão assistindo esta mensagem para que possam identificar e encontrar tal igreja. E que ao encontrarmos, possamos fazer parte da mesma. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desta mensagem, se inscreva no nosso canal, assista outros vídeos, curta e compartilhe.